Jesus é humilhado pelos soldados e condenado. Pilato, pois, tomou então a Jesus e açoitou. E o soldado, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupas de púrpuras, e dizia: Salve, rei dos judeus, e dava-lhe bufetada. Então Pilato saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui vos trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Saindo, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilato: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais do sacerdote e os servos clamaram, dizendo: Crucificai-o, crucificai-o. Disse-lhe Pilato: Tomai-o, vós, e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilato, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabeis tu que tenho poder de crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilato procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se solta esse, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litrostos, em hebraico, Gabata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Então disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram: Tira, crucificai-o. Disse-lhe Pilato: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais do sacerdote: Não temos rei, senão César. Então entregou para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gogota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilato escreveu também um título e pôs em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus e Pilatos: A Pilato, não escreve rei dos judeus, mas que ele diz: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilato: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, o soldado crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alta a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividir entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estavam presentes, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, os discípulos a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede.
Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-no em sopi, chegaram a Jesus a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fosse tirado. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas aos primeiros, e o outro como que ele fora crucificado. Não, e outro que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Outra vez diz a escritura: verão aquele que trapassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilato que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilato lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foram crucificados, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém.